E aí, Winston? Boa noite, pessoal. E aí, Alexandre? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho só enquanto o pessoal entra. Isso, vamos dar uma esperadinha aqui. Certo. Meu áudio tá bom? O pessoal tá ouvindo? Tô escutando bem, o meu tá tudo bem aí? Tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. Show. Como é que foi os plantões hoje? Tava de plantão ou não? Eu tô só de tarde agora. Só à tarde, que legal, Só cara. tarde, só Show de pegando lá a bola. molezinha da tarde. Só pós-operatório, aqueles ambulatórios, aqueles pacientes eletivos. Clínica, Bastante mas clínica? é só... Eu trabalho na clínica à tarde. Aí é Aham. mais... E como aqui no Ceará a questão do Covid está grande, só Covid à tarde. Ixi, Tomografia. imagino, imagino. Deixa eu ver. Esqueci, Ah, esqueci. já tem uma garotinha já entrando aí, né? Vou Já, dar uma tá. limpada aqui no óculos aqui. Certo. Deixa eu ver aqui. Separei uns temas bem legais para a live de hoje. Deixa eu botar aqui. Vamos ver. Boa noite, pessoal. O Boa pessoal que está noite. entrando aí. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Então, gente, como a gente estava planejando, né? Primeira vez que a gente está fazendo essa live aí participativa, né, Ítalo? E isso, a primeira. De muitas. Eu acho isso, acredito que vai ser bem bacana daqui para frente. A gente vai começar a se organizar para fazer outras lives, né? É, Então acho sim. que vai ser bem interessante, né? Então, vamos lá. O que a gente tem para hoje aí? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre raio-x, tomografia e ressonância. Vou Uhum, começar falando um pouco sobre raio-x, na que assim, o meu público maior é mais estudantes, estagiários e poucos profissionais. Não sei se tem muitos, mas tem alguns que interagem comigo, né? Mas assim, uhum, muitos sabem que o raio-x é a base de tudo. Um pouco sim. complexo, você tem que ter um pouco de criatividade e saber dominar a parte da radiografia. Porque não basta você só chegar, coloca o paciente, faz uma imagem e libera sem saber o motivo. Por que está fazendo aquele Uhum, exame, o porquê daquela imagem, né? sim, Então, perfeito. o técnico ou o estagiário, não sei se tem estagiário por aqui, o bom, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que saber qual exame que ele vai fazer, para poder se organizar a sala. E Uhum, depois que tiver tudo preparado e tiver com o papel em mãos, né? Aí depois que ele já colocar o paciente em sala, ele tem que fazer, no meu caso, a gente faz a anamnese, o técnico mesmo faz a anamnese, né? Aí sim. a gente faz a anamnese, pergunta bem direitinho o paciente, porque muitos lá onde trabalha na clínica, vêm sem solicitação. Então, se Uhum, a pessoa não domina, né, a questão, a rotina dos exames, ele não vai saber fazer alguns exames. Por exemplo, o exame de pé, uma radiografia de pé. A pessoa vai lá chegar, eu quero fazer um raio-x de pé, só que está sem solicitação. Se o uhum, técnico não souber o que fazer, ele pode fazer a rotina errada. Por exemplo, eles uhum, vêm, o paciente sofreu uma torção, caiu de moto, torceu o pé e correu na clínica e foi fazer um raio-x. Aí chega lá, ele faz um API perfil, não vai servir de nada para o paciente ou para o radiologista. Então ele tem que saber que uma rotina de luxação ou fratura, AP e oblíquo, no caso do pé. Como muitos outros, ou você pega uma ficha que tem lá tórax, AP perfil, né? Só que na hipótese uhum, diagnóstica, uhum. o médico fala lá derrame pleural. Aí o técnico, que não domina muito a área, vai lá e faz somente um API e um perfil. Esquece das incidências especiais. No caso do derrame pleural, a gente tem o Laurel.
que a gente pode muito bem deixa o paciente em decúbito lateral. Eu, no meu caso, deixo por 10 minutos. Eu gosto de deixar por 10 minutos. E daí eu faço a imagem, em AP, claro. Uhum. Certo? Isso é um detalhe bem importante, né, Ítalo? O pessoal às vezes se toca que existe a incidência, muitas das vezes existe a incidência complementar a essa especial, como o Laurel, Isso. porém ele não se atenta, né, e não se aprofunda muito nessa investigação do exame, né, que Isso. exige que o paciente precise desses 10, 15 minutos, às vezes independente ali da emergência do paciente, né? Então é um tempo que realmente vai fazer a diferença no exame, né? Simplesmente se você pegar, deitar o paciente e realizar, apenas vai ser um AP deitado, né? Isso. Somente. Sem falar também na técnica. Muitos fazem lá... lá na clínica eu fiz uma tabela, né? Para ajudar nos estagiários. Mas assim, Sim. você vai no local, você começa a trabalhar no local, lá tem uma tabela. Beleza, cara, o novato vai lá, usa só aqueles números. Só que, geralmente, as pessoas que fazem a tabela usam um padrão mediano para fazer aqueles... Oi, Aline. Para fazer aquela tabela. E você usar aquela técnica em todos os pacientes vai acabar ficando ruim. Então, é ideal que o técnico domine toda a técnica, tanto de KV, MA, para saber o que fazer quando a imagem não sai com boa qualidade. Se precisa aumentar o KV, se precisa aumentar o MA, e assim, e sem falar na tonalidade, né? A pessoa tem que saber se a imagem está muito branca ou está muito preta, se está muito cinza. Muitos só faz, libera e só aperta o botão. Não tem aquele domínio fixo da imagem. Quer Mesmo. falar alguma coisa? Eu estava acompanhando aqui o raciocínio e também estava dando uma lida aqui nas perguntas. Eu achei bem bacana aqui, né? O Winston aqui, ele fez uma pergunta ali até com o KKK no final sobre uma clínica de ortopedia, né? Então realmente as clínicas que elas têm o foco nas radiografias na especialidade ortopédica, traumáticas, né? Pós-cirúrgicas, né? Os controles da ortopedia, né? Essas clínicas são as melhores para se aprofundar em exames mais específicos, né? Diferenciados, né? Isso. Porque eles realmente trazem o nome da incidência específica, né? Então existem inúmeros delas, tem zanca na clavícula, né? Aí tem aqueles APs que eles pedem de coluna dinâmica, né? Então para ver Isso. a questão de escoliose, né? Às vezes o paciente tem algum encurtamento ali nos espaços intervertebrais, né? Achatamentos. Então existem vários tipos de incidências, né? E realmente essas clínicas da ortopedia, elas têm esse foco, né? Nesses exames diferenciados, né? Isso. Mas lá onde eu trabalho, na clínica, a gente faz tanto raio-x, tomografia e ressonância. Eu uso exame de imagem, né? Ultrassom, mama, densitometria. Aí Uhum. eu já fico mais na parte de tomografia e raio-x. Aí, Sim. e o Vande perguntou diante desse desafio que estamos enfrentando, como você viu o papel técnico em radiologia, é fundamental. Porque além do exame de sangue, né, diante dessa pandemia, além do exame de sangue que a pessoa faz e der positivo, a primeira coisa que o médico o exame que ele vai complementar é com a tomografia. Porque tórax só se tiver em muito, ou um raio-x de tórax só se tiver mesmo bem grave, mas a maioria das vezes é uma tomografia de tórax. Isso aí, isso mesmo. Agora, na pandemia, geralmente é o foco, né? O foco deles. Claro que às vezes, muitas vezes, vem, dependendo dos sintomas do paciente, né? O paciente, às vezes, tem ali uma queda do estado geral do corpo, né? Então, acaba, às vezes, desviando um pouquinho do foco de uma tomografia de tórax. Mas o índice, né? O grande índice do foco desses exames dentro dessa enfermidade é realmente uma tomografia de tórax, né? Às vezes pode Isso. até evoluir um complemento que é o TEP, né, que a gente sempre está abordando aqui. Uhum.
E o Wisto falou também na questão do solicitante, que às vezes erra. Realmente eu já peguei várias solicitações assim. Era o joelho, a paciente tinha machucado o joelho e tal, direito, por exemplo. Aí o médico vai lá, solicita o esquerdo. Aí a pessoa faz o cadastro, aí dá maior confusão. Aí a gente acaba fazendo o que ela sente dor, né? Não esquece o pedido nesse caso. Isso. A questão, né? Às vezes os radiologistas, né? Às vezes até se passa por algum outro profissional técnico, tecnólogo, né? Ainda tem Uhum. tem a oportuna, né? De ser feita a correção, né? É um outro tipo de visão, né? Então são profissionais Isso. preparados para analisar. Então muitas vezes eles Uhum. se dão conta, né? Nas extremidades é um pouco mais difícil de quem analisa simplesmente perceber essa diferença, né? Uma mão, por exemplo, assim, se você colocar o errado lá, dificilmente alguém vai perceber que aquilo ali não é o que está escrito ali, né? É. Mas pela história do paciente, por isso que é muito importante, né? Porque uma coisa abraça a outra, né? Então a história clínica do paciente, o paciente refere a algia articular, algia pós-traumática, né? FCC, que é um tipo de lesão específica, né? Então, esses tipos de histórica clínica vão, muitas vezes, se forçar a dizer qual que é o lado da extremidade, né? O que, às vezes, grampeia, né, a informação na radiografia, na película, né? Às vezes, você pode colocar uma informação errada lá e a histórica clínica, Uhum. ela pode te contradizer. Aonde vai vir um profissional atrás de você para pedir que seja feita a correção, né? Uhum. Então, é No, bem no meu importante. caso, no meu caso, lá onde eu trabalho, é o técnico mesmo que faz a anamnese do paciente. Aí então já facilita demais na hora do exame, tanto no raio-x, na tomografia ou lá na ressonância. Uhum. Fica bem fácil. E além da pessoa fazer o exame, a pessoa tem que ter pelo menos noção básica de analisar a imagem. Porque, por exemplo, a gente faz um raio-x de tórax, né? Principalmente nessa época. A gente faz um raio-x de tórax, aí a pessoa só vê lá algumas manchinhas. Ou ele pode ter colocado a técnica boa, o posicionamento bom, mas aí ele não tem uma boa análise. Aí faz o exame, libera o paciente, só que quando o radiologista, o médico vai laudar, vê lá que tem Uhum. um nódulo, algo do tipo, só que se você tiver uma boa análise clínica, você vai ver muitos nódulos são bem quase da mesma cor do parênquima pulmonar. Então Isso é é sempre se mesmo. atentar nas análises, porque eu já vi vários também, tanto no AP e perfil, que é para a gente saber a localização do nódulo, e são bem clarinhos, Uhum. dificilmente de se ver. Aí eu sempre, quando Sim. eu tenho estagiário, sempre que eu vejo, eu já mostro logo para eles ir se adaptando na parte clínica, né? Na análise clínica da imagem. Isso. Como eu digo também nas lives anteriores, né, Ítalo? Patologia é algo assim que é fundamental, né? Uhum. Independente do profissional que ali esteja, né, seja na enfermagem, seja na fisioterapia, na fono, na radiologia, né, no corpo Uhum. clínico, especialidades, patologia é essencial, né? A intenção de você fazer um curso voltado à saúde é justamente amparar aquelas pessoas enfermas por algo, né? Então, patologia você tem que saber pelo menos o básico, eu costumo dizer pelo menos o mediano, né? Então, tem que ser estudada mesmo, isso tanto em anatomia, citologia, né, a nível celular, mas Uhum. também a nível de avaliação radiológica, anatomia radiológica, né? Deixa eu Isso. ver aqui, o Paulo aqui fez uma perguntinha bem bacana aqui, ó. Qual a melhor forma para realizar um raio de ATM, como o método de Schuller? Bom, Paulo, não sei se você é estagiário, está iniciando, já é um profissional, né? Mas independente, né? O método utilizado, né, é a posição do nadador, né? Praticamente o paciente ele fica ali em decúbito ventral, né? É feita uma manobra com os membros superiores e com os membros inferiores, né? Dá uma procurada ali método de Schuller, né? Porque para você ver, né, como que o paciente fica deitado, né? Mas é basicamente isso que eu estou te explicando em resumo, né? O paciente ele fica em decúbito ventral, né? Com algumas posições,
né, que vai deixar o corpo levemente em oblíquo, certo? Isso, e aonde você vai conseguir posicionar bem certo, né, aos níveis da ATM, né, tem um ângulo certinho também, né, e também tem um ângulo do raio central da ampola, certo? E isso do rosto também, com certeza. Então, dá uma olhadinha, mas o método em resumo é esse, certo? Geralmente o pessoal utiliza esse método, dá para fazer de outras maneiras, mas é o método mais fácil, né? Mais fácil de se fazer deitado, com um paciente deitado, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que o pessoal falou. Boa noite, Nara. E isso mesmo, isso. Isso, levando à cirurgia, né, é algo assim já de um grau até, né, assim, meio perigoso, né, de você colocar o exame do lado errado, realmente pode acontecer um desastre, né? Abrir o lado errado do paciente, por aí vai. Né? Separasse alguma coisa ali para mim sobre a tomografia, Ítalo? Oi? O pessoal marcou alguma coisa aí de tomografia para mim ou não? Não me mandaram nada. Fala um pouco de tomografia, pro pessoal que tem. Eu não sei. Porque tem muitos aqui que gostam muito de tomografia. Que de vez em quando eu posto status, aí eles comentam muito. Eu separei umas coisinhas bem legais. Só deixa eu ligar o ar-condicionado, senão eu vou derreter aqui. Ok. Trabalho PCR, RX, desafiador. Muito bem. Vamos lá. Realmente. Tá quente. Aí tá quente, é? Não, aqui tá frio. Vou passar o dia chovendo. É, O Paulo complementando aqui que ele trabalha em tomografia, ressonância e raio-x. E a ATM é desafiador. Por isso que o raio-x a pessoa tem que dominar bem tanto as técnicas como o posicionamento, porque tem que usar. Tem a criatividade, tem a base, e você usa a criatividade para complementar o exame, porque nem todo paciente vai ser aquele mesmo padrão. Paulo, a questão do cone, tá? É o que o Ito realmente falou aqui e o Storm também complementou aqui, ó. Não deixar muito aberto, colimação, perfeito, é isso. O que acontece? Para você ter uma boa amplificação, você não vai ter, né? Uma amplificação você não vai ter, mas você vai ter uma resolução, certo? Um foco ali, né? Então, se você não tem o cone, não se preocupe, né? O que é importante ali é você usar o ângulo correto, certo? Né? E o posicionamento correto do paciente, né? Com as linhas faciais, conforme é o método, certo? Fazendo isso da forma correta, não tem como errar, certo? Bom, agora vindo aqui, pessoal, sobre tomografia, separei alguns temas, tá? Modificações e ajustes na tomografia. O que eu quero dizer aqui com isso, então, você vai concordar comigo que tem alguns exames, né, também tem alguns aparelhos que precisam, né, ser realizados os ajustes. Não sei qual é o aparelho que você trabalha. Trabalho no você trabalha lá? 4 canais Toshiba. Muitos 4 slides, canais. 4 canais. Acredito que se você então fizer aí uns 3, 4 exames aí em seguida, um atrás do outro, alguns exames pesados, ele pede para resfriar o alfamento. Isso. O tubo, né? Principalmente Ele o crânio. pede. Isso. Então, assim, nessas situações, tá? Sim, com isso trabalho bem com colimação. Perfeito. É isso mesmo aí. Então, nessas situações assim, você precisa, é fundamental você mexer nessas modificações. Eu queria trazer esse item, porque às vezes quando você acaba se adaptando a um aparelho um pouco mais avançado, 16 canais, hoje eu trabalho em 16 canais, trabalho no 64 e de um canal também, tá? Então, esse de um canal aí é guerreiro. Esse é brabo. Mas, assim, esses aparelhos que eles têm poucos canais, ele tem a tendência, assim, de ter um aquecimento de tubo devido à demanda de exames, né? Então, o que você pode ajudar na demanda, né, para que você não precise ficar naquele intervalo, tem que esperar um pouquinho para a gente começar a fazer outros exames. O que você pode se antecipar?
já nos exames anteriores. Modificações, ajustes na tomografia. O pitch da mesa, né? Claro que isso vai envolver... O que é o pitch, tá? Para aqueles que são estagiários, para aqueles que são iniciantes na tomografia. O que é o pitch? É a velocidade da mesa, né? O percurso da mesa. Né? Que é a dose right também, né? O que é a dose right? Pessoal, a dose right, né, é uma dose extra, é uma dose um pouco mais penetrada, mais intensa que o paciente tem, né? Só que tudo que tem a mais, né, que é feito com um pouquinho mais de tempo, para ter mais precisão, isso tudo força o tubo, tá? Que é o Gantry. Então isso tudo vai levar ao aparelho aquecer muito rápido, né? Nesses aparelhos que tem 4 canais, 2 canais, 1 canais, né? Então essa demanda às vezes, muitas vezes é grande, né? Acaba aquecendo fácil, né? E você precisa se atentar sobre esses itens. Então você pode mexer no pitch, né? Ali às vezes o pitch está em 2, você passa para 3, dependendo do exame, se ele te permite fazer isso, né? Claro que você não vai fazer uma mastoide, né? E vai colocar 3, 4. Aí não vai ver nada, né? Aí só vai fazer a varredura no paciente só para dizer que fez o exame, né? Então tem que tomar o cuidado, né? Tem que tomar o cuidado nesses exames se você for mexer alguma coisa. Mas é uma dica, né? Uma dica para diminuir artefato, né? Isso muitas vezes ajuda, né? Então as modificações é diferente de um raio-x, por exemplo, assim, se você pega um aparelho digital, um CR ou um DR, certo? Por que eu digo isso? Porque você vai lá e coloca no convencional uma técnica específica, certo? E aí ele vai te dar uma imagem. Se você colocar um KV a mais, um KV a menos, aí pronto, já se foi a imagem, talvez vai ter até que repetir, né? Ou não houve penetração suficiente, ou houve penetração demais e vai acabar ficando tudo preto ali, certo? Uhum. É diferente no CR. No CR você mantém esse um a mais, um a menos aí, e você faz a modificação ali no computador, certo? A imagem fica tudo certo, manda, né, para o sistema e vai ser laudado perfeitamente. As Né? vantagens do CR é essa, que tem como trabalhar um pouco a qualidade da imagem. Isso mesmo, né? Então, assim, agora você concorda comigo, né? Que olha lá o gatinho lá, esse aí tá tentando fazer arte lá. A Mil tá, não sei se tá quieta não. Tá tentando fazer arte lá, tá querendo participar da live aí. Então, assim, voltando ao raciocínio, né? Esses aparelhos que eles têm a tendência, né, são um pouco mais fracos, né? Você tem que ter esse cuidado, porque ele é como se fosse um aparelho convencional. Não que ele vai te trazer uma qualidade diferente, né? Ele não vai te trazer uma qualidade diferente porque o tubo ele está muito aquecido, né? Ou você mexendo ali na modificação dos ajustes, talvez em KV, até em MA, MS ali, né? Dose right, você vai até perceber um pouquinho de diferença, mas o exame com esses ajustes ele é laudável, ele não é que nem um raio-x convencional nesse sentido, mas sim que você precisa tomar o cuidado, né? Para que o tubo ele aguente mais tempo antes dele pedir um resfriamento de tubo, né? A outra, né? Se você alterar o pitch, você tem que tomar o cuidado aonde e em qual exame você altera o pitch. Dose right, né? O paciente ele tem um artefato odontológico, uma prótese, né? Uma prótese às vezes de úmero, né? Então você tira essa dose right, tira a dose right e diminui o pitch, por quê? Porque tem um pouquinho mais de intensidade no exame, vai aquecer um pouquinho o tubo, mas ele é focado justamente para tirar o artefato. Agora, se não te interessa o artefato, né, você aumenta um pouquinho o tubo, por exemplo, assim, de um ombro, né, e tira o dose right. Né, você vai conseguir, numa 4 canais, você vai conseguir fazer. Se fosse numa de uma canal, aí eu acho que não seria ideal mexer, porque acho que daí vai dar muito artefato. Além do ombro, vamos supor assim, é um ombro direito. Você é obrigado a levantar, né, o outro lado, certo? Então, aí tem esses detalhezinhos. Mas o que eu quero dizer com esses ajustes, então, é isso. Pessoal, se vocês pegarem, né, as pessoas que estão entrando aí novamente na tomografia, né, estão começando a engrenar na tomografia, os estudantes, né,
vocês precisam estudar também essas modificações, tá? Assim, com o profissional que está ali te explicando, te passando pergunta para ele, não fica naquela assim, deixa o protocolo pronto. Pessoal, hoje, no hospital onde eu entrei, né, eu deixei o protocolo todo pronto. Só que assim, a mentalidade é o seguinte, eu crio um protocolo perfeito para isso aqui. Não existe protocolo perfeito. Né, então, você concorda comigo? Concordo. Então, assim, você pode fazer o protocolo, né, o melhor possível. Mas vai ter algum paciente que esse protocolo ele vai dar zebra. Ele vai travar, ele não vai funcionar, né? Porque é anatomias totalmente diferentes uma da outra. O foco do exame é diferente para um tipo de patologia, para um tipo de trauma específico. Então, você tem que saber mexer nos ajustes, né, da tomografia. Certo? Certo. A Aline perguntou aqui, qual a diferença entre tomografia com contraste e tomografia sem contraste? Explica aí para ela. Bom, Aline, resumidamente, não sei se você aqui é da tomografia, se você é da área, perdão, se você é da área, mas resumidamente, né, a tomografia sem contraste, você tem a anatomia, né, morfológica, né, com as condições que o paciente se encontra, certo? Você vai ter os tons de cinza, né? Então, o contraste, quando ele é ejetado, ele é administrado no paciente, ele tem apenas uma única função, né? Relatar, evidenciar, potencializar algo que você quer ver ali dentro daquele corpo. Então, suponhamos, né? Eu quero ver sistema vascular em estrutura hepática, né? Ou seja, o fígado, certo? Quando você faz um abdômen total, né, com a fase arterial, com a fase venosa, né, com a fase excretora já não é tão importante para a questão de análise na estrutura hepática, sim a arterial e venosa, né? Quando você faz esse tipo de exame, você consegue ver, né, o sistema vascular dentro da estrutura do fígado, certo? Que já com ou sem contraste você não consegue ver. Então, o intuito do contraste é apenas potencializar algo que você não consegue ver sem o contraste, né? Uma patologia, por exemplo, assim, o paciente ele tem ali uma obstrução vascular a nível do sistema nervoso central, né? Você também faz um exame com contraste justamente para ver até onde aquela obstrução vai, certo? Dali em diante você tem uma obstrução, então não vai chegar contraste, certo? Então ali já você consegue ter uma dedução desse contraste que não está chegando por algo obstrutivo, certo? Então o intuito do contraste é apenas relatar e potencializar alguma estrutura, né, que você não consegue ver sem o contraste, certo? A nitidez da estrutura. O Wilson tem cada um tem sua técnica com o passar do tempo, realmente. Porque, assim, como a gente pega alguns estagiários, às vezes, lá na clínica, o que a gente faz? No meu caso, eu mostro o básico e falo para eles, eu vou te mostrar o básico e tu cria a tua rotina. Porque cada técnico lá tem sua rotina, certo? E, assim, a gente pode fazer o tórax, mas cada um faz de um dia diferente com o mesmo resultado. Porque cada um cria a sua rotina. Então, não adianta a gente tentar enfiar tudo no estagiário ou na pessoa que está lá aprendendo e ela não pegar daquela forma e aprender de outro jeito, porque cada um tem seu jeito de aprender, né? Então, o ideal é que mostre o básico e a pessoa vai criando a sua rotina. Uhum. Aqui o Winston aqui, ele está complementando, ele está bem participativo, isso é bem legal. Gente, pergunte aqui, coloque dúvidas, entendeu? Colocações, façam isso aqui, segue a ideologia aqui do Eastern, né? Então aqui ele está dizendo aqui ou se alguma lesão é vascularizada, né? Aqui ele provavelmente ele deve estar se referindo a um tumor, né? Tumores eles são extremamente vascularizados devido à alteração a nível celular, né, que ele começa a querer dominar o órgão, né? Em termos leigos, e acredito que tem bastante pessoas iniciantes aqui, né?
o câncer, ele é algo dominador do órgão onde ele se origina, né? Justamente porque ele recebe mais proteínas, né? Pela vascularização ali, né? Como o Winston lhe falou, né? Uma região mais vascularizada. Então, o contraste, quando você coloca, né, no paciente, ele realmente, aquele tipo de tumor, aquele tipo de tecido neoplásico ali, ele vai ser extremamente enriquecido com contraste, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Outra situação que eu também quero frisar aqui com vocês. Vocês pegam bastante exames de ortopedia, de trauma lá, Ítalo? Sim, a gente Pegam pega, bastante? sim, bastante trauma direto, todos os dias. Eu fiz uma colocação aqui, acho que bem bacana para o pessoal. Né? Talvez alguns tenham dúvida, né? E também aqueles para quem estão novo na área, né? Já serve também como anotação, como experiência, tá? Anota, gente, né? Isso eu já falo na minha live, vou falar aqui, o Ítalo também vai reforçar isso aí, porque se tem uma coisa, né, que é certa, né, é você ler. Você aprende perguntando, né, sendo humilde com o colega ali do serviço, anotando o que você não sabe. Se você pergunta, principalmente nesses exames mais complexos, me ensina isso aqui, tá? Aí ele vai lá e te ensina. Se você não anotar, você pode ter certeza que você perdeu 70%. Verdade. É muito detalhezinho, né? Então, por exemplo, assim, você vai fazer, eu vou fazer hoje aí pela agenda uma tomografia de abdômen total, né, com contraste, mas o paciente vai aproveitar o contraste e vai fazer um tórax junto. Aí, pô, como é que eu faço isso? Aí, se a pessoa não anotar, na próxima vez que ela estiver sozinha, não vai saber fazer, pode ter certeza. Então, gente, anota certinho essas experiências que a gente está passando aqui, que é bem bacana. Anotar e pesquisar sobre por que daquele jeito. Não basta só anotar, porque senão a pessoa também fica só no automático. Seria Isso, bom. né? Seria Anota, bom. pergunta, né? Enche o saco daquele colega que sabe, que tem experiência, né? Perguntar. Eu dou maior valor quando pergunto, que daí eu aprendo mais ainda. É isso aí, com certeza. Bom, gente, o que eu queria aqui dar uma pincelada aqui com vocês também, né? E isso às vezes o profissional ele fica assim, não sabe como agir. Reconstrução em eixo articular não anatômico, né? Eu já gosto de colocar assim da forma que o pessoal fica assim, ó, meu Deus, o que é isso? Né? O pessoal vai querer sair da live, assim, gente, sem demorar muito para explicar, né? Então, Senão já fica com mas medo. assim, o que ele está querendo dizer com isso aí? Não, mas, gente, é assim, ó, o que acontece? Você pensa na anatomia primeiramente, tá? Então a gente está citando aqui não anatômico, certo? Então o que? O posicionamento não anatômico, né, ele foge daquela realidade que você aprende qual que é o posicionamento anatômico, certo? Pronto. Reconstrução do eixo, né, de uma articulação não anatômica, certo? Então vamos pegar um exemplo aqui de um cotovelo, tá? Então, um cotovelo, né, certo? Você vai deixar o paciente, ele em decúbito ventral, você vai posicionar bem no meio, né, e vai fazer ele ali com a extensão do antebraço, certo? Em AP. Perfeito. Esse é o posicionamento anatômico que você vai fazer. Mas suponhamos que esse paciente ele tem um trauma aqui no cotovelo e ele não consegue fazer extensão de cotovelo. E ele vai vir assim para você. Às vezes até mesmo uma luxação, é feita uma redução, já às vezes colocado uma tipóia ou colocado aquelas talas de gesso, e o paciente realmente ele não sai mais daquela posição fletida. Ele não vai mais conseguir fazer a extensão, que é do jeito que você sabe fazer lá na tomografia. O que acontece? Você vai fazer essa aquisição, tá? Você vai fazer essa aquisição na tomografia, do jeito que o paciente está, o mais próximo possível, né, do padronizado, da rotina, só que o paciente vai ficar assim na mesa, não tem jeito. Ele vai ficar assim, você vai colocar ele em decúbito ventral, né? Só que o que eu quero dizer aqui com reconstrução em eixo articular, você tem que se atentar que ele vai fazer uma aquisição, né? Aqui. Nessa região aqui, ele vai cortar nesse sentido, certo? Nesse sentido, né, você concorda comigo que ele é P, aqui atrás é o A, né? P, A, póstero anterior. Então, até a região aqui do antebraço, chegando aqui no braço,
ele vai fazer uma aquisição coronal com você. Você vai adquirir essa imagem coronal, de frente a trás. Quando ele chegar a nível de braço, aí ele vai estar fazendo uma aquisição axial. Por que eu quero passar isso? Porque tem que ser feito, né, os recortes depois. Principalmente para tomografias de extremidade, ó, aí seria com um aparelho no mínimo de 128 anéis. Não sei. Será que ele falou mais alguma coisa? Ah, tá, sobre a Tá respondendo, beleza. Paulo. Ah, show de bola. Então, voltando aqui ao raciocínio, quando você faz uma aquisição desse tipo, um paciente com trauma, né, você tem que tomar esse cuidado. Você, ó, já fica uma outra dica. Possivelmente tem uma grande chance de o paciente vir com uma tala de gesso. Você não vai tirar a tala de gesso, justamente porque foi colocado ali para imobilizar aquele tipo de lesão. Então você vai ter que fazer, você já vai ter que se atentar-se no pitch, que eu acabei de falar para vocês. Você já vai ter que se atentar-se na dose right, né, que são aqueles ajustes, né? Então, quando você for fazer essa aquisição, né, vai ser feita a parte do antebraço, como ele está fletido, vai ficar em coronal, né? E depois, chegando na altura, né, ali no começo distal do braço, vai ficar em axial, certo? As reconstruções depois você faz pela estrutura óssea. Você faz o axial do antebraço, você faz depois o sagital, porque o coronal você não vai precisar porque você já adquiriu, né? A não ser que você queira só reduzir o número de imagens, né? E depois você vai fazer também o do braço, certo? Porque você adquiriu em dois planos ao mesmo tempo, justamente pelo posicionamento do paciente, tá? Então isso aqui é uma dica que eu passo aí pro pessoal que está iniciando tomografia, bem bacana, né, então? É bem importante o pessoal saber disso, porque às vezes eles simplesmente, eles vão lá e acham que é tudo a mesma coisa. Só Então faz, vai lá e na hora da reformatação, eles só vão lá, faz coronal, sagital e manda. Não, não faz a e manda curva do assim. braço, não. Não faz a rotação, não faz nada. Isso aí. Então tem que se atentar a isso, tá? Isso são dicas para qualidade de exame. Claro que vai conseguir ser analisado, né? Se você enviar desse jeito, né? Só que daí vai daquele cuidado, daquela, daquela atenção que você dá ao exame, né? Como é que é aquele extra, né? Aquela atenção que você dá, não, vou fazer direitinho, vou fazer o axial do antebraço, vou fazer o axial do braço, coronal e sagital específico, né? Para que todas as estruturas tenham ali o seu plano, né? Certo? Tinha mais alguma pergunta, então? O pessoal fez? E, não, até agora não. E nesse caso também, a pessoa ganha ponto até com o paciente, porque se ele viu um resultado bom naquele exame, claro que ele futuramente ele pode voltar naquele local para realizar aquele exame. Que nem lá na clínica. Muitos médicos solicitam para outros locais, mas como já são acostumados lá com a gente, eles preferem fazer lá do que em outros locais. Isso. Que já Os, conhecem. os próprios especialistas, eles têm um retorno desses exames, né? É. Então, eles vão, querendo ou não, eles comparam, eles têm um olho clínico, né? Para análise, e eles realmente, eles se aprofundam, né? E usam aquele local ali como indicação, né? Então, geralmente são os especialistas, então você tem que tomar esse cuidado, né? Pois é. Então, aqui o Paulo comentou um negócio aqui, antes de coronário, frequência alta, existe alguma maneira de fazer com... Assim como no raio-x, na tomografia e na ressonância também a pessoa, o técnico, o estagiário ou o iniciante, ele tem que saber pelo menos o básico para você não só chegar lá, ver se na tomografia, por exemplo, um exame de abdômen total. Eu sei que tem que pegar daqui até aqui. Muitos fazem assim, abdômen total, pega da base do pulmão até trocante menor, por exemplo, faz, liberou, pegou tudo que ele queria. Não se atenta na apneia do paciente, se ele está respirando bom, se o exame está tremendo ou não. Também tem essa Sim, questão na tomografia. é todo o cuidado do exame, né? Seja ali no posicionamento, seja nessas modificações, né? Então tudo é um cuidado, com a intenção de sempre
ter uma qualidade mais agregada, né? Isso. O Paulo fez uma perguntinha ali sobre o exame de coronárias. Bom, ali o Paulo, deixa eu ver, o que o Winston falou ali, seria um aparelho no mínimo de 120 personagens, Paulo. Bom, tratando dessa pergunta bem específica, como ele é uma angiotomografia, você precisa ali do ROI, certo? Você precisa desse monitoramento para pegar o ponto específico. Mas acredito que, se você for fazer os cortes, com o intuito de pegar uma fase ali com uma frequência mais baixa, tem que pegar daí um aparelho um pouco mais avançado, né? 128 canais, né? Aí seria o ideal mesmo, né? 64 canais às vezes dá para fazer, né? Só que daí você judia um pouquinho do aparelho, né? Tem que ser muito exato, muito preciso. Deixa eu ver aqui, quem trabalha com raio-x, pega aqui. É típica essa pergunta. É engraçado. Não, Sabrina. Isso aí, assim, os leigos, é porque não é explicado muito, né? Mas, assim, resumidamente, isso é um mito, né? E é um mito se tem um cuidado. Todo profissional que ele atua na área, ele é preparado, tá? Ele é preparado para realizar os exames da forma correta e da forma segura, né? Então, ele não vai ficar exposto ali se não tiver uma extrema necessidade. E muitas vezes ele conta com uma equipe também, né? A gente também conta com equipamentos, EPIs de segurança radiológica, né? Então, assim, mito, tá? Então, você não pega câncer por fazer raio-x, tá? Então, A isso não é mito. ser que o profissional, na hora que está ensinando estagiário, fica exposto à radiação. Aí sim. Porque não. Aqui na minha cidade, um tempo, eu acho que eu estava no curso ainda na época. Eu estava com um pouco de tempo. Assim, tinha um profissional aqui que, quando tinha estagiário lá no hospital onde ele trabalhava, ele ficava do lado do paciente. Ele ficava sendo exposto à radiação direta. Então, já no caso dele, ele realmente pegou câncer e acabou entrando com o tempo. Mas aí foi falta de cuidado dele nos protocolos. Assim, Sabrina, só para te explicar um pouquinho como que funciona a questão da radiação, né? O que a radiação ela faz no nosso corpo? Então, a radiação, ela ioniza, certo? Feixes, né? Que tem o intuito de atravessar o corpo, né? E jogar e transmitir, né? A dificuldade, a diferença de densidades, certo? E ela joga em um recipiente receptor, certo? Essa diferença de densidade da estrutura é o que vai dar a imagem para a gente, né? Que a gente vai conseguir analisar os tons de cinza. Lá. Mas quando ela pega o nosso corpo, ela atinge como é que é, o núcleo nosso da célula, do DNA, certo? Assim, você tomando um banho de sol, por exemplo, assim, você está exposto à radiação, certo? Então, se você dormir no sol, né, você vai estar tomando uma alta dose de radiação ali, solar, certo? E você muitas vezes já ouviu falar uma dermatite devido ao, à exposição solar, né? Porque o sol também não deixa de ser raios gamas, né? Então é, ele acaba atingindo o núcleo DNA, entendeu? E atingindo isso, ele pode dar uma alteração, né? E trocar a função daquela célula. Quando troca a função daquela célula, é onde a gente chama de uma neoplasia, de um CA, certo? Mas, para que isso aconteça, você também tem que extrapolar, certo? Não é simplesmente, vou lá fazer um raio-x, não é facilmente assim, né? Então tem que ter um descuidado, realmente, como o Ito citou aqui em cima, né? Esse descuido, né, pode provocar, mas não fácil assim, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, a gente já vai lendo aí as perguntas. Se quiseres ir lendo, Ito, eu vou dando mais uma olhada aqui. Certo. Vocês podem fazer perguntas sobre tomografia, ressonância e raio-x, pessoal. O Alexandre é especialista tanto em ressonância, tomografia.
ressonância magnética, aproveitando aqui. Eu separei dois itens bem bacanas aqui na ressonância, tá? Deixa eu ver aqui. O que foi que a Sabrina falou aqui? Minha prima queria fazer. Opa, ele tá apagando aqui. Tá apertando. Eu também queria fazer um raio-x, mas ela estava com medo disso. Eu disse que era mentira, porque minha mãe trabalhava com raio-x e estava viva até hoje. Aí resolvi perguntar aqui mesmo para ter certeza. Bom, você pode usar o exemplo do Sol, tá? Sabrina, o exemplo do Sol é o exemplo o mais leigo possível para você citar para ela, tá? Então você explica da seguinte forma, bem simples, certo? Não que a mesma coisa dentro do raio-x, certo? Mas se for para provocar lesão, é a mesma ideia. Se você fica exposto por muito tempo, ou seja, você vai lá tomar um banho de sol na praia, você dorme no sol, aquele sol de 30 graus, você vai voltar torrada para casa, né? Aí de noite você está lá que não pode nem se encostar em nada, né? Então você ali causou uma irritação a nível de epiderme, certo? Você causou ali até uma queimadura. Isso você faz uma queimadura por quê? Pela exposição da radiação solar, né? A ultravioleta, certo? Esse Então a ponto, ideia do raio-x esse ponto já respondeu a pergunta da Aline, que ela perguntou: a radiação ocasiona danos para o paciente? A gente pode usar esse exemplo do sol que tu acabou de falar. E isso, a radiação ocasiona danos ao paciente, né? Assim, você pensa, Aline, o exame ele é fundamental, né? Por alguma indicação clínica, alguma coisa que você esteja passando, certo? Então, assim, você fazendo sem motivo nenhum, aí é desnecessário você tomar aquela dose radioativa, né? Não que vai te fazer mal, né? Mas ela é somática, né? A, a, a radiação, ela é somática. Então, você vai agregando, né? Aquele tipo de radiação, não que vai ficar dentro do seu corpo, né? Mas você vai agregando aquele tipo. Como é que eu vou te dizer assim? Eu vou te usar um exemplo. Você vai pegando sol, né, você vai tendo alteração de melanina, certo? Você vai ficando bronzeado. Por quê? Você vai somando, né, aquela exposição solar aonde você vai tendo uma reação da sua pele, certo? É a mesma coisa lá no raio-x. Você vai somando, né? Agora, se você fizer, eu vou fazer 10 exames por mês, aí você está exagerando, né? Você acha que não precisa, a não ser que seja um tratamento específico, uma radioterapia, né? Aí são sessões, algo muito diferente. Mas assim, você vai lá e faz um exame de rotina, né? Não tem problema nenhum, certo? Até mesmo porque a radiação ela trabalha com radioatividade. Depois de um percurso, né? Se ela fica cumulativa ali dentro, que não é a questão do raio-x, né? Mas se ela fica, por exemplo, assim, eu estou fazendo uma quimioterapia, certo? Você coloca um líquido radioativo dentro de você que você precisa ficar em observação naquele instituto, né? Aonde você vai ficar ali não sei quanto tempo agora, não lembro assim de cabeça, onde você precisa ficar um tempinho ali monitorado, internado, para que a atividade radioativa ela baixe até zero e aí sim você seja liberado, né? Mas não é a questão do raio-x, certo? Deixa eu ver. A Gabriela também colocou um ponto. Para prevenir essas doenças ocupacionais é importante a empresa ter um plano de proteção radiológica bem estruturado. Bom, a gente que trabalha nessa área, a gente é acompanhado, né? Tem os nossos exames periódicos e as proteções radiológicas em cada sala e também da consciência do técnico. Isso, né? Uma das coisas que nos controla bastante, se o profissional ele tem uma cabeça boa e vai fazer as coisas certinhas, né? O dosímetro, né? Então o dosímetro ele está ali justamente para te auxiliar se você teve um excesso de dose, né? Ou se você está ali tranquilo, né? Se você não está trabalhando da maneira correta, né? Você está tomando as precauções corretas, né? Então isso basicamente são os meios que a gente usa para se proteger, né? E também como para proteger às vezes uma mãe, um pai que vai estar ali com a criança, né? A gente usa também os aventais, os EPIs radiológicos, certo? Isso ali, faça o decaimento.
quem não pode fazer tomografia? Tem algum tipo de paciente específico? Não, não tem nenhuma contradição pacientes que não precisa, que não possam fazer uma tomografia. Já não é o caso da ressonância. Tá? A tomografia ela tem que, claro, ter uma indicação clínica como qualquer outro exame, seja na radiologia, como qualquer outro tipo de exame, seja laboratorial, coleta, né? Mas o ideal é você saber a indicação e ter certeza que o paciente precisa de uma tomografia, né, Ítalo? Isso. Porque a tomografia ela é uma dose, usar um exemplo, né? Um raio-x de crânio é o que vale a 40 raio-x, né? Uma tomografia de crânio. A tomografia de crânio é o que vale a 40 raio-x de crânio. Né? Então a dose radiativa é muito maior. Mas também não vai te fazer mal. Então, para você ver, né? A dose que você leva na tomografia é muito mais alta do que um raio-x e mesmo assim não te faz dano, não te traz danos, né? Mas tem que ser analisado para ver se realmente o paciente precisa ficar exposto àquele nível de radiação. Né, E então? com o tempo, com a modernização dos equipamentos, a dosagem da tomografia está diminuindo cada vez mais. Por exemplo, na máquina que eu trabalho, na tomografia, ela é mais atual, ela é 75% menos de radiação do que uma convencional. É uma multislice que eu trabalho. Sim. Olha só. Então assim a tecnologia ela está aí para beneficiar não somente o paciente, mas também para quem como é que manipula, né? Esses aparelhos, né? Uhum. Deixa eu ver Deixa eu aqui, ver aqui. Marcelino. Vamos lá, velho. Posso fazer um posicionamento modificado de Towne, pedindo para o paciente abaixar a região do lamento para melhor. Olha, o Towne, tá? Você está citando isso para avaliação de escala acústica? Da região do mento para melhorar a imagem? Só responde aqui, Marcelino. Isso é para avaliação de célula túrcica? A respiração influencia na hora do exame? Sim, com certeza. Sim, tem mais. Né, Aline? O Ítalo estava falando isso aqui agora em cima. Perfeito. Marcelino, o Towne, né, ele é um exame justamente para você tirar as sobreposições das estruturas faciais, das estruturas ósseas faciais, né? Então, assim, aqui, ó, deixa eu só ler de novo, ó. Posso fazer o posicionamento modificado de Towne, pedindo para o paciente abaixar a região mento para melhorar a imagem. É uma técnica específica, não somente a região do mento, tá? Mas também do angulação da ampola, tá? Então tem que se atentar a esses dois itens, tá? Então vai pela limitação de flexão e extensão cervical, tá? Então esse é um ponto que tem que ser tomado muito cuidado, né? Porque você precisa ver a célula túrcica, então se é o paciente aqui, geralmente idoso, né? Ou alguém que levou algum trauma cervical, né? Ficou limitado aqui na angulação, então você vai ter que compensar na ampola, certo? Na angulação da ampola, para que você consiga visualizar a célula túrcica, certo? Mas você vai fazer a flexão ali, ou seria 42. Ó, essa angulação ali, ó, Winston, 30 graus, ou seria 42 graus, é isso que eu estou te passando. A angulação, né, tem uma rotina, em conformidade ao Bontrager, lá tem sim sua rotina, né, se eu não me engano, é 37 graus a 42, não é, então, é isso, né? 37. 37 graus a 42, dependendo da linha meato mental, né? Então, dependendo da linha que você faça, a flexão, né? Porque não basta, deixa eu virar aqui para usar de exemplo, não basta você fazer isso aqui. Tem paciente que vai fazer isso aqui, não adianta. Ele vai baixar o pescoço todinho, ele vai querer ver o pé dele lá. Isso não adianta nada. Então o paciente tem que ter uma boa flexão aqui, jogando o mento na região da cervical, do gogó, que a gente chama, né? Para que você não precise angular muito, certo? Agora, se o paciente, você pede para ele,
tenta encostar aqui a região do teu queixo, aqui nesse buraquinho aqui, ó. O paciente não vai saber que isso aqui é uma esquisura, né? Você fala, aqui perto aqui desse buraquinho aqui. No manubro. Perto. Então aqui, aí ele vai pegar e fazer isso aqui. É o limite dele. Aí você não vai colocar 30, você não vai colocar 37, você vai compensar a ampola por essa falta de flexibilidade, né? De flexão e extensão do paciente. Tá? É importante também saber um pouco da questão dessa angulação, porque vai ter pacientes que não vão conseguir flexionar, por exemplo. Outros já vêm com algum trauma ou alguma coisa na cervical, ele não vai conseguir. Você tem que saber qual angulação colocar para ter uma boa qualidade daquele exame. Isso aí. Você tem que ter uma noção, né, daquele feixe saindo, né, incidindo na estrutura e jogando lá no receptor, certo? Então você tem que ter essa noção, esse olho clínico no exame, né? Certo? A Sabrina Pode fez falar. uma pergunta aqui, ó. Qual a diferença da tomografia para a ressonância? Você pode falar, tudo legal. Mais. Muito, muito legal essa pergunta aí. Bom, o que diferencia a tomografia e a ressonância? Né? Tudo. Né? Resumindo tudo. E respondeu? Não, né? Tô brincando. Então, assim, a tomografia, ela usa... vamos começar já, assim, resumidamente, dando uma pincelada, o intuito, né, o que traz a imagem para a gente. Né? A tomografia, ela usa radiação, certo? A ressonância, ela usa um campo magnético, certo? Onde ela faz, ela alinha, né, as partículas, né, de água, resumidamente para vocês entenderem, certo? Aonde vai formalizar e vai dar o sinal para você captá-lo lá no monitor. Essa é a ressonância, usando o campo magnético, certo? Claro que você tem que usar isso a bobina, né, para captar mais sinal da estrutura, das moléculas, certo? Você tem que colocar lá no centro do campo magnético, do magneto, né? E isso aí, de hidrogênio, perfeito. As partículas de água, né? Falando no termo técnico, com certeza é isso aí, o hidrogênio. Já na tomografia, né? Na tomografia, você emite uma radiação, basicamente o que você faz no raio-x. Você joga uma radiação naquela estrutura, atravessa o paciente, né? E um receptor vai captar essa informação, onde vai te dar os níveis de tons de cinza, onde vai formar as imagens, vai formar tecido pulmonar, se for um estudo numa estrutura de tórax, né, vai te dar informações de costelas, estruturas ósseas, né, tecido gorduroso. É a diferença de penetração de radiação que vai formar a imagem, certo? E na ressonância, a gente usa isso que o Winston acabou aqui complementando, né? Seria partículas de águas, né? Termo técnico, molécula de hidrogênio, né? Então, quando acontece um alinhamento dentro desse campo, dentro da bobina, né? A gente é transmitida para a gente uma imagem, conforme esse alinhamento, tá? Então, são metodologias diferentes de formar uma imagem. O que é a diferença de um para o outro, certo? A tomografia, ela dá muito mais informação, mas presta atenção, né? Ela dá muito mais informação em estrutura óssea do que na ressonância, justamente porque na estrutura óssea, no osso, né? Na ressonância, não tem como ela captar moléculas de hidrogênio, né? Partículas de água, né? Porque no osso não tem tanta assim, né? Então, a informação na ressonância é mais escassa, certo? Já na tomografia, como você faz uma penetração com radiação, você tem muita informação ali, né? Mas você também consegue ver tecidos moles, né? Músculo, você consegue avaliar a estrutura de tecido de um órgão, né? Estrutura pulmonar, a nível alveolar, né? Estrutura hepática, né? Só que daí, tratando-se de tecido mole, né, que não seja osso, você consegue com mais potência, né,
ver cada detalhe na ressonância. Por quê? Porque o tecido mole ele tem mais água. Por isso que a ressonância ele diz que é um dos exames, é o exame mais completo que tem por imagem. É por esse motivo. Como a gente é formado 70% do nosso corpo é água, né, então a gente tem muita informação para captar na ressonância, certo? Então, basicamente, resumidamente, é isso, tá? Certo? O Winston botou aqui embaixo, aqui, dá raiva quando o paciente se mexe. Não, isso aí é uma questão, assim, que a gente tem que conversar bem de perto com o paciente, né? Que além do exame ser demorado, uma sequência, dependendo do equipamento, dura 5, 8 minutos. Aí o paciente mexe, tem que repetir toda aquela sequência. Estressa um pouquinho, tanto 5 o minutos, técnico quanto a fila, né? Fila de cinco espera. minutos só o localizador, né, Ítalo? Então, às vezes o paciente tá lá, fica só assim, ó, tem um Parkinson ali, vai fazer a cabeça e Na vem hora assim, ó, fazer um... Faz nada. O tempo para repetir é isso aí. Então é bem complexo. Só que é o que eu passei na live anterior, para quem não assistiu, né? O paciente geralmente ele tem uma condições, né? O especialista que solicita, né? Ele tem um bom senso, é bom ele ter, né? Ele vai pedir para pacientes que possam fazer uma ressonância, né? Por exemplo, paciente que tem Parkinson, como eu citei aqui de exemplo, brincando, né? Nem pensa em fazer lá, né? Ou vai ter que sedar o paciente. Né? Não tem como fazer um paciente que se mexe. Só para vocês terem uma noção, né, o sistema vascular, dependendo da estrutura onde você faça, dá ruído, né, e dá interferência no exame. O sistema vascular. Agora você imagina se você mexer. Né? Então, assim, tem que ser um exame que você realmente precisa ficar parado. Por isso que o posicionamento tem que ser o mais confortável possível, né, da forma correta, né, só que traga mais conforto possível para o paciente, né, para que ele consiga ficar o período do exame imóvel, certo? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta ali pelo que o pessoal fez? Não, não. Já estamos em quanto tempo de live? Estamos com 1 hora e 7. 1 hora e 7 já? Que barbaridade. Tá sendo produtivo hoje aqui, né? Tá demais. Os tipos de Aproveita para falar patologia. um pouco da ressonância. Vou falar agora. Vou comentar aqui. Deixa eu ver aqui. Que tipos de patologias a ressonância magnética é capaz de identificar? Bom, patologias todas, né? Todas que você imaginar, né? A não ser que ela não seja ainda a um grau visível por um exame de imagem, tá? Mas agora, assim, uma patologia que ela tem, né, ela já tem... Um exemplo, né? O paciente, ele tem uma hemiplegia, né, tem uma parestesia de alguma parte do membro, né? Superior, inferior, ou uma hemiplegia de um lado inteiro do corpo, certo? Ele tem um quadro clínico, né? Uma suspeita de uma AVE, um acidente vascular encefálico, certo? Se você capta esse paciente, um exemplo, citando, acredito que ele vai chegar geralmente com um pouco de mais tempo, né, desse acontecido na unidade que você vai fazer o exame. Mas suponhamos que ele chegue assim, ele chegou 10 minutos depois que ele começou a sentir isso. Você faz a ressonância, você não vai ver. Tá? A não ser que seja algo tremendo, seja um acidente vascular encefálico hemorrágico, aí você vai ver, sim, né? Aí você faz um flare, você faz um exame mais complexo e detalhado, pega tudo, isso mesmo. Então, assim, aí você faz um flare, você faz ali um T2, você faz esses tipos de sequências, onde vai realmente já te dar o diagnóstico, né? Mas suponhamos que seja algo isquêmico, né? Se você faz ali nos primeiros 10 minutos, até mesmo numa ressonância, né? Ele não vai ser, tem a possibilidade de ele não aparecer para você. Então, o que acontece? Para esse tipo patológico, né, para esse tipo de patológico, um DP, isso, né? O DP, né, ali que ele está comentando, né, é também utilizado muito para avaliação de cartilagem, né? Então fica bem bacana isso aí, a cartilagem, mas também é usado ali no crânio, né?
Só que não como rotina, né? Não como protocolo de rotina. Isso já é algo, uma patologia um pouco mais específica, né? É feita ali uma difusão, né? A difusão é essencial na ressonância. O que eu estava falando ali, agora, que eu ia usar como exemplo. Tá. Esses exames, esses tipos de patologia, né? Como o exemplo que eu usei agora, o AVE, o meio isquêmico, geralmente, se for num hospital, esse paciente ele fica em monitoramento, né? Aí vai pelo protocolo neurológico, né? Às vezes fica 24 horas, às vezes faz 48 horas depois, né? Dependendo do quadro clínico que o paciente se encontra. Aí sim é realizado novamente ou uma tomografia ou uma ressonância, e aí sim provavelmente vai estar lá, né, a patologia evidenciada. Certo? Então, isso seria uma situação, né, um quadro, né, onde determina o período que o paciente se encontra com aquela patologia. Né? Mas, assim, resumidamente, né, a ressonância ela traz muito detalhes da patologia. Qualquer tecido, né, mas ela traz muito detalhes. Se você usando a sequência correta no exame, né, provavelmente ela vai te beneficiar. Certo? O que eu queria trazer aqui para vocês também deixei separado aqui, na ressonância, é como aproveitar o tempo de exame. Isso é algo bem importante para aqueles pacientes que têm uma certa ansiedade, né? Ficam 10, 15 minutos e já querem sair correndo ali, já querem sair dando soco, né? O que acontece? Nas sequências de exame, né, dependendo do exame que você faça, vai se tornar um exame demorado, 30, 35, 40 minutos. Não tem balela, não tem negociação. Mas quando você faz um exame que você consegue, né, você tem essa oportuna, né, possibilidade em reduzir o período, o que você pode fazer para agregar? Né? Você pode aumentar, às vezes, o FOV, né? Dependendo do aparelho, se for um aparelho um pouco mais sofisticado, ele não vai trazer diferença na qualidade da imagem. Agora, se for um aparelho um pouquinho mais fraco, ele já vai diminuir a resolução. Você vai perder a qualidade da imagem. Certo? O Next, né? O Next ali, o Next, você altera, né, com o intuito também de diminuir o período, né? Tem aparelho, se eu não me engano, o 0.3 Tesla não faz isso, ele não diminui o tempo, ele só baixa a resolução. E se eu não me engano, o 0.6 Tesla também não reduz. Você mexe ali nessa configuração com o intuito de agregar a resolução e não diminuir a resolução do tempo, mas ela não vai diminuir o tempo, né? Mas tem aparelhos, 1,5 ele diminui o tempo. Um pouquinho, mas diminui. Já é algo que você ganha, né? Lá onde eu trabalho tem uma da Hitachi, 0.3 Tesla, campo aberto. Lá a gente consegue mexer nos parâmetros para conseguir uma boa qualidade com um tempo mais reduzido. Mas isso vai depender do paciente também. Porque daí tem Isso, muitos que atrapalham, não tem como. isso mesmo. Então, assim, ó, deixa eu até ver aqui o Wilson, ele tá colocando pontos bem bacanas aqui, que eu também já vou citar o exemplo dele. Então, assim, o que você pode fazer? Imagina assim, ó, você tem um globo, certo? E aqui no meio do globo vai a estrutura que você precisa fazer. É o que a gente chama de bobina. Uma peça, é um equipamento, né? Você coloca, você adapta no aparelho da ressonância, né? E essa bobina, ela vai captar, né, com intensidade o sinal desejado da estrutura, certo? Então, o que acontece? Vamos supor aqui, eu vou usar de exemplo, certo? A minha mão está aqui dentro. Você está vendo que tem esses espaços aqui, certo? E não tem estrutura, certo? Esses espaços têm uma função que você faz lá dentro, né? Aonde você consegue cortar
dar o comando para o aparelho para ele não adquirir aquele espaço ali, não puxar informação naquele espaço, né? Então, o que acontece? Você tem uma imagem inteira, onde você vai captar toda a informação dentro da bobina, né, junto com a estrutura, óbvio, né? Você pode adquirir a informação da bobina pela metade, sendo que a região do centro da bobina, a bobina está aqui, né? O centro da bobina, aonde vai se encontrar a estrutura. Ela vai captar, ela vai cortar, ela vai colimar mais ou menos a metade. Então, praticamente só o centro ali, só a região central da bobina, onde vai estar a estrutura, é que vai te aparecer. Aí as informações laterais, né, dependendo da coordenação do comando que você der, lateral ou antero-posterior, né, ou superior-inferior, né, se você botar ali o comando pela metade, ela não vai adquirir. Quando ela não adquire, automaticamente o tempo do exame diminui, né? Mas você tem que se atentar também para não cortar a estrutura, né? Se você faz um punho, você consegue fazer tranquilamente, né, esse comando. Agora, se você faz já um quadril, é quase impossível. Você tem uma grande chance de cortar. Por exemplo, se eu quero só gordura, eu tenho que fazer a sequência que mostra só gordura. É isso mesmo. E isso já é algo, né? Aqui o FAT você vai tirar informação de gordura, né? Um FAT 7, né? Mas é isso mesmo. Você escolhendo a frequência necessária, né? A sequência necessária, usando ali, por exemplo, um exemplo. Você não vai fazer uma difusão no exame uma ressonância de crânio se o paciente não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma suspeita de acidente vascular encefálico, né? De AVE. Então você não tem a necessidade de fazer ali uma difusão, certo? Então isso você também reduz, por quê? Porque é uma sequência a menos que você tem que fazer, né? Então você tendo conhecimento das sequências necessárias para aquele tipo de exame, né? Seja um joelho, seja um tornozelo, seja um antepé, um retropé, seja um crânio, né? Você reduz as sequências que não precisa aparecer ali, né? Então, isso é uma das dicas, né? E essas, aproveitando aqui o tempo de exame, também se enquadra, né, na informação do que você precisa adquirir, né? Se você não precisa adquirir tudo que está ali dentro da bobina, você pede para o equipamento que dá ali só um terço da informação dentro da bobina, ou a metade, sendo que sempre ela vai direcionar de dentro para fora, tá? Então, sempre a região central da bobina vai aparecer algum tipo de marcha. Então, você tem que ter uma noção de dentro para fora. Esse um terço, né, 75% ela vai captar de dentro para fora. Agora, aquela margem de 25% ela não vai captar. E ela vai reduzir o tempo também. Tá? Então, tem aquelas configuraçõezinhas, né, como o NEST, como a frequência, né, essa parte de informação, né, a sequência do exame também, e isso tudo ajuda a diminuir o tempo de exame. Ó, se eu quero ver uma fratura, ó, tem um gradiente. Isso mesmo. Então, isso que o Winston está falando aqui são as sequências específicas para um tipo de análise, né? Então, tem que ter esse conhecimento também das ponderações. Tem uma Certo? pergunta aqui que é comum para as mulheres. A Sabrina perguntou: mulheres gestantes podem fazer uma ressonância magnética? Pode fazer sim, só que sempre tem que ter a autorização do seu especialista. Tá? Tendo a autorização do seu especialista, ela pode fazer sim. Tá? Já é diferente na tomografia, né? A tomografia, Pode. como ela é uma. Isso, então, assim, dependendo da, da fase da gestão, né? Essa gestante se encontra, né? Não é tão indicado uma tomografia. Né? Muitas vezes até é contraindicado um raio-x. Né? Agora, por se tratar que a tomografia é uma dose muito excessiva, né, comparada ao raio-x, ela é menos indicada ainda. Mas isso tem que ser estudado, né, no período de gestação, né,
mas já na ressonância, sim, ela pode fazer. Né? Não é tão facilmente encontrado, né, exames de gestantes, mas, mas pode ser feito com autorização do especialista, tá? Com acompanhamento do especialista. Nessa questão de gestante, é sempre bom se a mulher tem suspeita e é preciso fazer algum exame radiológico, o ideal é que ela faça primeiro um teste para saber se está positivo ou não. Aí sim dá continuidade ao exame que ela precisa fazer. Isso, com certeza. Isso mesmo. É porque até mesmo o profissional que faz a anamnese, uma das perguntas é a questão de gestação. Né? Então, assim, se assim, você que trabalha percebe que não tem esse tipo de questão no questionário, né, se atente e faça essa observação, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. É ideal colocar na Certo? rotina essa pergunta. Assim que a pessoa já vai entrar, pergunta se é gestante ou está com suspeita. Colocar na rotina já é uma boa ideia. Isso mesmo. Outro item aqui, pessoal, que coloquei, que eu queria trazer aqui para vocês, artefatos, ruídos, bobinas, né? O que eu quero passar isso para vocês, que é bem interessante na ressonância, né? Ainda falando um pouquinho de ressonância. Artefato, né? O que pode trazer um artefato na ressonância, né? O paciente se mexeu no exame, acontece com bastante frequência, né? O ruído, né, às vezes ele pode aparecer pela falta de sinal, ele pode ser confundido, né? Ah, tem um ruído aqui. Não. Às vezes pode ser uma falta de sinal. Às vezes não está muito bem colocado, bem posicionado na bobina, né? Ou às vezes a bobina está com algum defeito, né? Então tem que ser analisado. Às vezes o ruído pode dar para algum tipo de órgão, como a região cardíaca, né, o movimento respiratório, isso pode trazer ruídos, certo? E as bobinas, tá? Eu quero fazer uma live, a gente pode até fazer junto, Ítalo, mais aprofundado sobre as bobinas, tá? Mas as bobinas é algo bem importante, diferenciado da tomografia, né? Que você apenas posiciona o paciente. Às vezes você até utiliza alguns instrumentos, né? Algumas peças ali no tomógrafo, na hora do posicionamento, né? Então, um exemplo seria aquele apoio, né, para fazer exame de coluna, né? Então você tem um apoio correto ali das pernas para deixar mais retificada a região da lordose, né, na lombar, né? Agora, diferente na ressonância, você tem a bobina. O que é a bobina? Né? A bobina é como se fosse algo que vai aumentar o sinal, né, do campo magnético em conformidade à estrutura ser analisada. Então, você precisa usar a bobina para que você tenha um sinal adequado para aquele exame. Né? Ali, ó, o Winston tá ajudando bastante a gente aqui, né, Winston? A gente vai fazer uma live com ele aqui. Vou ter A que chamar ele para facilitar, casa. coloca ele na live. É isso aí. Aparelhos ortodônticos, isso mesmo. Fica tudo preto, né? Às vezes o paciente, o que está acontecendo? Quem é novato na ressonância vai olhar aquilo ali e vai fazer o que aconteceu. O paciente não tem a face, porque realmente, né? Isso aqui, se for um aparelho 0.2, 0.3, 0.6 Tesla, né? Fica um buraco negro aqui assim, né? Que parece que o paciente não tem face. O queixo Aí cai, você fica vai um lá, negócio comprido assim, ó. fica tudo preto, não tem informação, não tem sinal ali. Né? Então você acaba indo lá, às vezes se você. Isso já aconteceu comigo, tá? Então eu estou usando eu como exemplo. Comigo Então também. pois então, aí, ó. A gente vai lá, posiciona o paciente, troca a bobina, pensa, faz o possível e o impossível e como é que é? O aparelho não, a imagem não aparece. No Né? início da Aí depois. pandemia, o uso da máscara, eu conversando com a paciente, fazendo anamnese, fiz todas as perguntas que tinha que fazer. Na hora de fazer o exame cervical, na hora que eu fazer, começou a dar sinal e mudei, reposicionei, fiz tudo. Aí eu perguntei, você usa aparelho? Aí foi que ela falou que usava, aí eu tive que tirar ele de sala, porque
Porque como o nosso É é isso de mesmo. 0,3, não tem como fazer o exame. Ah, pois então, aí realmente, aí qual que é a indicação para esses pacientes? Tá? Se um instituto, né, isso é algo bem legal abordar aqui. Se um instituto ele trabalha com tomografia, né, faz uma tomografia, né, conversa ali com a administração, conversa com o responsável, né, manda uma indicação ou pede para o paciente retornar ao especialista perguntando se ele pode fazer uma tomografia, mas faz esse complemento, certo? Faz ali uma A gente tomografia sempre de faz, grande. a gente faz muito isso. Quando a pessoa tem alguma prótese ou algo do tipo e a indicação é ressonância, aí a gente conversa com ele antes, né? Pergunta se tem como ele falar com o solicitante para poder mudar para tomografia. Na Isso, 99% das vezes a gente consegue alterar. isso mesmo, isso aí mesmo. Ou, né, ali usando como exemplo, né, a questão a região aqui de prótese, né, pede para o paciente retornar ao seu dentista, né, ao seu E retira. especialista, pede para ele retirar aquele artefato, aquela prótese, né. Aí a pessoa agora vai se assustar, né? Mas é assim que funciona. É as duas maneiras possíveis de a gente adquirir informação, né? Se, Uhum. aquele, se aquela falta de sinal, ela é justamente é, ela traz isso devido à prótese do paciente, ou a gente tira para que a gente consiga a informação daquele local, ou a gente toma a posse de um outro método de exame, certo? Deixa eu ver aqui. O contraste é usado em todos os exames de ressonância. É Sabrina, né? Não, Sabrina não. Assim, a ressonância, né, ela se resume, é mais fácil de resumir do que a tomografia, tá? A ressonância você vai fazer quando você tiver uma suspeita neoplásica, tá? Ou uma suspeita artritéptica ou uma infecção em algum outro órgão, certo? Nessas duas ocasiões, que você vai usar o Gadolin, tá? Certo? Dependendo do tipo de exame que a gente for fazer, a gente pode até usar o gel, né? Que até na live anterior eu comentei, né? Questão Foi. de pelve ali, a gente usa o gel intravaginal, intraretal, né? Que já é um meio de contraste. Até mesmo a água, né, ela é considerada um contraste, tá, Sabrina? Então, não só em todos os exames que a gente vai usar o contraste, certo? Deixa eu ver aqui. Sobre o contraste, na ressonância, sempre é bom saber o contraste ideal para o exame. Por exemplo, tem o contraste hepático específico. Isso, claro, isso mesmo. Só que, claro, não são todos os institutos que trabalham com um contraste específico, tá? Então, aí você vai naquilo que você tem, né? Então, tem que ter essa noção, né? Mas sim, tem os contrastes específicos, não somente para o órgão, tá? Mas também tem os diferentes contrastes, né? Que, às vezes você não precisa usar tanto contraste, mas ele tem uma densidade, ele vai te dar um sinal melhor, né? Devido à qualidade daquele contraste, né? A, como que eu posso dizer aqui, a concentração, né? Concentração química, ele dá mais sinal, certo? Tinha mais alguma pergunta aí, Tolô? Não, Não? não, Deixa não. eu ver aqui. Bom, voltando ali agora a que a gente estava conversando sobre as bobinas, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Então as bobinas é praticamente isso que eu expliquei para vocês, né? Você precisa usar a bobina para ela amplificar, para ela trazer mais sinal, né? Trazer um hipersinal daquilo que você deseja. Então a estrutura tem que estar posicionada dentro da bobina. Você precisa usar a bobina, certo? Aí tem as bobinas de crânio, tem bobina de cervical, tem bobina ali, Ombro. uma que você consegue de ombro, tem bobina que você consegue aproveitar, né, para fazer coluna, para fazer abdômen, para fazer pelve, para fazer às vezes coxa, né? Então você consegue às vezes aproveitar a bobina, certo?
Deixa eu ver aqui. Bom, queria comentar agora sobre um exame, né? Uma ressonância aqui de joelho, certo? A ressonância de joelho, né, é um exame geralmente bem solicitado e é um dos exames que mais sai, né? Devido ali aos rompimentos de ligamento cruzado, antero e posterior, colaterais, né? Menisco e por aí vai. Então, o exame de ressonância eu queria trazer aqui, né, para quem está engrenando, para quem tem o conhecimento, para quem está fazendo avaliação. Né? É um exame bem legal, só que tem as suas dicas de exames para melhoria no exame. Né? A ressonância de joelho, a ressonância de joelho, você tem que saber as sequências que você tem que fazer. Uma para você ganhar tempo, né? Que foi um assunto abordado agora há pouco, né? Mas você tem que saber o tipo de sequência, por exemplo, um DP, que você vai conseguir ver a questão da cartilagem, né? Tanto ali na região do menisco, na face, né? Articular, ali na face patelar, na região do fêmur, na face femoral, né? Ali na região da patela, né? Então, os nomes ficam nas estruturas opostas, né? Então, você tem que saber a sequência, né, que você vai usar para uma avaliação específica desejada. Né? Então, para você ver a cartilagem, você usa um DP, que ela é uma supressão de gordura, né? Só que ela te dá uma informação ali de cartilagem. Né? Agora você usa ali uma sequência T2, né, com FAT7, que você vai expor o líquor e vai suprimir a gordura. Né? Então, se você, um exemplo, né, você vai usar ali uma sequência simplesmente T2, às vezes a gordura ela pode, né, acabar atrapalhando ali a análise, pode esconder, né, um processo inflamatório, um edema, né, porque está pegando também informação de gordura, certo? Então você faz um T2, mas depois você faz uma sequência também com T2 77 para tirar essa informação da gordura, né? Tem o T1 que também é importante, né, ser feito, né, que é informação apenas de gordura, né? Tem o STIR, né, que é a supressão de gordura, né? Então é uma imagem mais escura, um pouco mais granulada, né? Então é uma das sequências bastante utilizada na ressonância, certo? E tem os cortes, né? Aí tem os planos que tem ali de rotina. É feito um axial T2, é feito um sagital T2, né? É feito um coronal T2, é interessante fazer. Na ressonância, as dicas para uma qualificação ainda melhor no exame, né, são as dicas de, de sequências especiais, né? Um coronal um sagital, né? Aquela evidência especial, né? Um complemento que o profissional que aplica, ele faz para agregar, às vezes, para facilitar a visualização, às vezes, um rompimento parcial ou por completo, né, de ligamento colateral posterior ou anterior. Né? Então, isso, às vezes, é legal ser feito, se é do seu conhecimento, você fazer, você realizar, aplicar, porque facilita o laudo, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Quem tem prótese pode fazer exame de ressonância? A ressonância, né? Legal essas perguntas. Pessoal, façam essas perguntas, porque perguntas têm que ser tiradas, têm que ser respondidas, né? Se você já trabalha na área, para você não fazer, não trazer nenhum dano ao paciente. Então, isso mesmo. Façam essas perguntas, tá? Porque serão todas respondidas. O que não der tempo para responder aqui, né, Itu? A gente responde em uma próxima live, A gente marca né? A outro gente para. anota. Isso mesmo. Mas respondendo aqui a Sabrina, pessoas que têm prótese, né? Se for um campo fechado, né? Tem que ser consultado um especialista, né? Por exemplo, um marca-passo, né? Um TEM, um DIU, né? Às vezes eletrodos que ficam no sistema nervoso cerebral, liberando descarga elétrica, né? Para alguma homoestasia, né? Alguma ali para trazer uma coordenação fisiológica para o paciente, né? Então esses artefatos têm que ser tem que ter a autorização do especialista, né? Para que você vai realizar o exame
possa fazer com segurança, né? Se o paciente, né, passou por um especialista, do qual o especialista não tem conhecimento, ele tem prótese, e ele fez essa solicitação, é por isso que você faz aquele questionário bem completo, né? Se o paciente te falar assim, eu tenho prótese de coluna, tenho prótese de fêmur, né? Você vai pedir para esse paciente retornar ao especialista dele e pedir a liberação dele, tá? Na ressonância é um exame que precisa ter muito cuidado, tá? Então, se ele tem prótese, às vezes, um exemplo que a gente utilizou foi aqui prótese odontológica, né? Odontológico. Isso, então ele pode sim fazer, né? Não vai trazer algum dano ao paciente, mas vai limitar aquele exame, né? Mas se for um campo fechado, aí é um pouco perigoso, né? Então tem que ter o aval do especialista desse paciente, tá? Só levando um ponto nessa questão de prótese, porque como lá a gente trabalha direto com um radiologista, que é o dono, né, da clínica onde eu trabalho, quando tem pessoas assim que faz cirurgia na coluna, por exemplo, tem um parafuso, né, tem um metal, aí a gente sempre entra em contato com ele e ele sempre pede sempre que tem metal articular ou cirúrgico, né, de coluna, ele faz um raio-x, pede para a gente fazer um raio-x, mostra ele para saber qual tipo de material, para saber se a pessoa pode ou não fazer o exame, né, de ressonância. Para não ter aquele trabalho de ir lá no especialista, pergunta se pode, não pode, ou pode trocar de exame e tal. Aí a nossa vantagem é essa, que a gente trabalha direto com o radiologista e ele auxilia nesse exame mais completo. Isso mesmo. Isso aí. São exames pré-protocolados, né? São pré-requisitos para que você realize a ressonância, né? Uhum. Então realmente precisa fazer esses exames. Até mesmo, né? Aí é onde entra o esqueminha do especialista que não tem conhecimento da história clínica daquele paciente, né? Por exemplo, assim, o paciente ele é um paciente psíquico, né? E aí ele saiu, um exemplo assim, do estado foi para o outro e ele começa a se consultar com um especialista desse novo estado, né? E ele pede aquela sequência de exames. É justamente por isso. Como esse novo especialista ele não tem o histórico clínico, muitas vezes porque o paciente ele jogou os exames anteriores fora, não sabe explicar direito o que ele tem, ele acaba pedindo todos esses exames, até mesmo por segurança, né? Então, Uhum. são exames pré-requisitos, são exames preparativos, né? Que é realizado justamente para ver se o paciente ele pode fazer uma ressonância ou não, né? Isso. O Winston ali, ele fez um complemento bem bacana, um comentário aqui. Deixa eu ver aqui, ele colocou aqui. Tem uns lugares que fazem os protocolos que Ave Maria. Tem uns protocolos na ressonância que são bem longos, né? E acaba, às vezes, atrasando a agenda toda. E também depende muito do material. Depende muito do material. Às vezes não pode trazer o dano ao paciente, mas claro que você tem que tomar esse cuidado pelo paciente, por você mesmo, pelo especialista, então é algo conjuntivo, né? E também tem que pensar no paciente, porque se o paciente ele tem, usando já como exemplo de novo, né, a prótese odontológica, ele não vai ter informação naquele local, né? Então você vai fazer o paciente realizar um exame sabendo que não vai te dar nenhuma informação, né? Então isso já é um olhar profissional seu, né? Pelo paciente, né? A Sabrina perguntou o que acontece quando a pessoa não pode fazer esse exame. Aí ela tem que entrar em contato com o especialista para o especialista mandar solicitar outro tipo de exame para ela. Isso é usado uma outra metodologia, né, para coletar aquela informação desejada do especialista, né? Então, independente de, do que o paciente tem, que ele tem ali, né, é optado por uma outra metodologia, né, ou é feita retirada da prótese, se possível, né?
para que seja feito o exame correto e, se não possível, uma tomografia, um ultrassom, um raio-x, né? Isso. Se for questões cardíacas ali, um ecocardiograma, um ecodoppler transtorácico ou intraesofágico, né? Então, tem outros métodos de exames por imagens que pode ser optado nessas questões desses pacientes, tá? Onde eu trabalho também, a gente é mandado direto para ele. Isso mesmo. Então, esse é o olhar do profissional com o paciente. Certo? Tem mais alguma coisa, Ítalo? Por hoje só. A gente já está com 95 minutos de live, mais de 1h30. Olha Eu só vou. aí, ó. Então, Teve gente que entrou no direct mais cedo perguntando se ia ficar salvo. Vou deixar salvo. Seria bom, o pessoal que não assistiu todo, ou tem curiosidade, ir lá assistir a live completa e anotar as dicas, porque daí, fazendo as anotações, faz as pesquisas e se aprofunda mais ainda no conteúdo. isso aí mesmo. Pessoal, assim, essa é a nossa primeira live que a gente está fazendo aqui compartilhados, né? Compartilhando as telas, né? Então, qual será a próxima? Bem produtiva, show de bola. Realmente foi bem legal, foi bem extensa. Espero que todos tenham gostado, né, Heitor? Isso, né? Mas, assim, agora voltando ali, é a primeira live que eu e o Ídolo, a gente está fazendo aqui com o canal, né? Então, assim, aquele o pessoal aí que tem outro colega, um profissional e amigo, né? Chame o pessoal, né, então, para que venha assistir aqui, Isso. que venha compartilhar as ideias, assim como o Winston ali, O isso ele aqui. faz, a gente participa, né? Na Participa próxima bastante. eu vou marcar com ele para a gente fazer uma sobre tomografia. Ele falou E que é morre de isso. vergonha. Eu também morro de vergonha e estou começando a me aparecer aqui. Já é a segunda vez que eu apareço. Só não falo muito agora, mas com o tempo vou me soltando. É isso mesmo. Assim, ó, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer assim, ó, eu gosto de entrar, né, de plantão e, se possível, sair sem falar muito, né? Mas não é o que eu estou demonstrando aqui na live, né, Ítalo? Verdade. Aqui na live eu emendo e não paro mais de falar, né? Quando a primeira live que eu assisti do Alexandre, eu já entrei logo em contato com ele, já peguei amizade, porque na live ele fala e fala o que é o máximo para a gente absorver, porque da primeira até a de ontem que tu fez, né? Já fiz várias anotações e já fui colocando em prática lá nas minhas rotinas, que ajuda Isso, bastante. isso mesmo. Eu acho que assim, aqui, o que eu posso falar assim é do conhecimento agregado, né? É, assim, o conhecimento, ó, aqui ó, o Winston acabou de falar que a teoria é com o Alexandre. Isso mesmo, só sei a prática. Ele falou ali. Bom, é que às vezes a gente consegue se expressar e tem aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, é normal, né? É aquele trava-língua, né? Mas, assim, o conhecimento teórico, ele é fundamental, tá, gente? Ele é fundamental. Então, você precisa pegar um livro, né? Você precisa pegar aqui um livro, e você precisa realmente ler ele, você precisa folhear ele. Não basta que você, eu quero ver tal coisa e procurar só aquilo ali. Não, você tem um tempinho, leia. Hoje você tem e-books no celular, né? Que facilitam muito, né, Heitor? Não sei Isso. se é do teu perfil, se você gosta de ler pelo celular, mas eu, meu Eu ponto de prefiro vista, o impresso. assim, eu sou uma pessoa, eu tenho aqui, ó, praticamente uma biblioteca eu tenho praticamente uma biblioteca aqui no meu escritório, né? Olha, eu acho que dá de 10 a 0 em muitas bibliotecas, tá? Eu devo ter aqui, acho que mais de uns 150 livros aqui. Eita. Mas não quer dizer que eu li tudo isso aqui, tá? Mas isso aqui é para o meu conhecimento, né? Então eu sei que eu tendo uma dúvida, eu vou ter algum livro que vai me tirar essa dúvida, né? Só que muitas vezes eu estou, às vezes, de plantão, ali, lá, eu costumo dizer, o pessoal me chama de onipresente, né? Eu estou em tudo que é lugar, né? O pessoal assim, quer falar com o Harry, né? O pessoal pode me chamar de Harry Potter, né? Acho que vocês estão com vergonha de falar, mas o pessoal me conhece como Harry Potter, né?
Então, se o meu Parece nomezinho muito. aparecer, se o meu nomezinho aparecer aí por cima aí, Ítalo, né? E Harry Potter sou eu, tá? Aqui embaixo. Certo? E, assim, ó, eu sou uma pessoa onipresente. Por que, que o pessoal fala isso? Porque devido aos números plantões que eu dou, eu já cheguei a trabalhar até em 5 unidades, né? Então, eu não tenho tempo de pegar o livro na mão. Então, o que acontece? Eu tenho inúmeros livros no meu celular, né? Se eu tenho 150 livros aqui na minha estante, no celular eu tenho uns 400, né? Então, por que, que eu tenho essa quantidade tremenda de livros? Né? Porque são os livros que vão me tirar dúvida. Só que os profissionais que tenham mais experiência, né, aquela coleção de amizades selecionadas, né, é a que vão me dar conhecimento prático, né? Então, por isso que eu gosto de frisar muito aqui, né, Ítalo, e você vai concordar comigo, certamente, que aquele amigo, né, você precisa, aquele amigo que te traz mais conhecimento, né, aquele colega de serviço que traz mais conhecimento, que tem mais experiência que você precisa se aproximar dele, né? Porque você precisa criar uma amizade com ele, né? Não é aquela amizade falsa também, né, gente? aquela amizade verdadeira, aquela humildade, né? De chegar, não, por favor, consegue me explicar isso aqui? Esse exame que eu nunca fiz, pode deixar, me explica dessa vez, eu assisto, anoto, e numa próxima que tiver e a gente estiver junto, eu faço e tu me guia. Então, essa é uma humildade, é uma relação entre colegas que você tem que ter. Só que você tem que ter o conhecimento teórico, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Será que surgiu mais alguma perguntinha? Foi a Porque Sabrina que às vezes, perguntou. porque às vezes é preciso tomar uma injeção de contraste para fazer mais ressonância. Porque às vezes é preciso. O intuito, tá? Resumidamente, né, é o mesmo da tomografia. Você tem que tomar o contraste pelo vaso, né, porque é da forma mais rápida que o contraste chega nos diversos órgãos, sistemas, certo? Então, é por isso que você toma na ressonância pelo sistema vascular, pela veia, certo? Na ressonância você toma também via oral, né? Intravenoso também. Certo, Sabrina? Então, esse é o motivo, para que ele chegue mais rapidamente naquele sistema desejado. Tá? Mas o intuito do contraste é aprimorar e potencializar a informação daquele órgão. Certo? Então, ali, recapitulando, o livro, a parte teórica, ela é importante. Né? Ela é importante, e uma das coisas que eu acho importante frisar aqui, Ítalo, é assim, ó, muitos vão te julgar, tá? Porque você. Um exemplo, eu gosto de usar termo técnico. Eu gosto. Né? O paciente ele tem uma osteoporose, grau 1, né? Aí a gente pode classificar como leve, como intermediário e grave. Né? Ou geralmente coloca grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Então, o paciente ele tem uma lesãozinha ali na histórica clínica, ele tem um histórico de neoplasia na falange distal, né, do primeiro quirodáctilo, do primeiro pododáctilo. Então, eu gosto de usar termo técnico. Por quê? Por que não falar assim, primeiro dedo? Porque isso te traz a mentalidade justamente para situações como essa, né? Para que você não se sinta incapaz, né, de falar uma palavra e errar, né? Às vezes é normal, o Ítalo acabou de dizer aqui, às vezes ele não tem o preparo, né, de falar assim a público, então acaba trazendo às vezes um pouquinho de mais ser um pouco mais tímido, né? Mas é isso aí. É como o Ítalo está fazendo aqui, como a gente está tentando fazer. A gente começa a participar aqui das lives, o pessoal começa a interagir, né? Mas agora, tratando-se do conhecimento, você tem que ter essa mentalidade de falar assim o termo técnico para que você mentalize e você não esqueça aquilo ali. Né? Porque assim, você aprendeu, você concorda comigo que você aprendeu o termo técnico. E por que você vai voltar a falar termo leigo? Por qual motivo?
Você não é um profissional? Você não está colocando aquela história clínica para um leigo, você tá colocando aquela história clínica para um profissional, né? Para uma pessoa que vai analisar o seu exame, para um especialista. Então, o especialista, ele sabe o que é aquele termo leigo, ou o que é aquele termo técnico. Então, Verdade. é até, assim, no meu ponto de vista, né, ou às vezes pode ser enxergado, às vezes por preguiça, né, por falta de conhecimento, ou por relaxamento, né? O especialista, a pessoa que está analisando aquele exame, vai colocar assim, o paciente ele teve um trauma no dedo, né? Aí teve no braço, aí você faz um antebraço, né? O paciente ele está com hematoma no braço, aí tá lá a imagem lá, pô, o radiologista vê um antebraço. Eu já vi entrevista de técnico, né? Raio-X de mão, aí foi olhar na amnésia. Eu não, na verdade foi o radiologista olhou e chamou a atenção. Que ele colocou que o paciente tinha sofrido fratura no dedo midinho, meu Deus. Assim, na anamnese, o técnico mesmo. Aí, aí serviu de exemplo por os que estavam iniciando, né? Que não tinha costume de usar termo técnico. E a gente É foi, isso aí aí. não Então, gostou. é isso aí. Então, assim, o profissional que está lidando com outro profissional, né, ele estudou, ele foi preparado para aquele tipo de diálogo. Né? Então, assim, é algo mais formal, né? É algo mais bonito, né? De você colocar ali para o histórico do paciente, né? Até mesmo porque você qualifica já a histórica clínica que o paciente teve, né? O paciente, ele é tabagista, né? Você não vai dizer que o paciente fuma há 10, 15 anos. Né? Então, você usa o termo técnico, né? Seja uma estrutura óssea, seja uma estrutura o paciente ele tem uma esteatose, o paciente tem uma estenose, o paciente tem uma tromboembolia pulmonar, né? Um TEP, não suspeito de TEP, o paciente tem uma cardiopatia, certo? O paciente tem uma cardiomegalia, né? Então são termos técnicos que você precisa ler, saber do que se trata, leia, assista vídeo, né? Para que você tenha esse diálogo, para que você tenha essas anotações técnicas, porque isso tudo te engrandece dentro do instituto. Né? Você tem um reconhecimento, e muitas vezes, isso que o Ítalo falou, né? Você vai assistir, você vai perceber que um profissional, né? Um técnico, um tecnólogo, um clínico médico, um especialista, vai colocar ali termo leigo, porque é normal você esquecer, mas isso não te impede de pesquisar. Né? De você ver, você tem acesso hoje no celular rápido ali, termo técnico do dedo, termo técnico de uma doença cardíaca, termo técnico de uma doença, de uma dilatação de um vaso, aneurisma, certo? Outra coisa Então, também é você que precisa. o Ravel colocou aqui uma mancha, o exemplo de tomografia de tórax, você vai mostrar o radiologista, chega lá, doutor, tem uma mancha aqui. Aí, falta de preparo também da pessoa. Quebrado, né? Então você fala uma infiltração, você fala uma opacificação, né? Então você fala uma ectasia. Então você tem os termos técnicos específicos que também você tem que ter o conhecimento para você não falar uma coisa e a outra. É, Né? Então quando verdade. você for falar assim, o paciente tem uma infiltração, mas ele tem uma ectasia, aí você está perdendo seu mérito também, né? Então, e cuidado com o termo técnico, mas também usar o termo técnico, né? Porque isso te engrandece. Certo? Será que tem mais alguma coisa que o pessoal quer Tem aí aqui. comentar? A Sabrina perguntou novamente, essa injeção de contraste pode ter alguma reação negativa no paciente? Isso. Quando é feito o questionário no paciente, né, é feito todas as questões de reação alérgica, tudo, né? Para que o paciente ele seja levado à mesa de exame, né? Com a segurança, com toda a segurança possível. Só que tem aqueles pacientes que eles nunca tiveram um problema na vida. São os pacientes que são abençoados por Deus, né? Então, não teve uma rinite, não teve uma sinusite, não teve agora a questão do Covid, não teve nada. Então é sempre uma pessoa saudável, né? E continue por um bom tempo assim.
esse paciente ele vai te chegar e ele não vai te dar informação de nada. Você vai fazer um questionário e vai assim, não, 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 o paciente não tem nada. Né? No final, você deveria ter uma pergunta assim, por que você está fazendo o exame? Né? Deveria ter essa pergunta no final. Mas, claro, é uma brincadeira, que é algo para se descontrair, mas esse paciente aí é um paciente que você está cegas, né, para alguma reação. Mas, geralmente não. O instituto ele tem que estar preparado, né? Ele precisa estar preparado para essas reações que o contraste pode trazer. Uma reação alérgica, né? As classificações de alergia, grau 1, grau 2, grau 3, né? Então, o instituto ele está preparado para a intervenção, tá, Sabrina? Então, mas o questionário tem que ser feito, certo? Temos um exemplo também de tomografia, que é o mais comum ter reações, em adolescentes, 14, 15 anos, que precisam fazer contraste. Ele vai falar tudo, não, não, que provavelmente aquele é o primeiro exame dele, e pode, Sim. que já aconteceu comigo, apresentar reação leve lá durante a aplicação do contraste. É só que como a gente tem o preparo, o médico fez todo o acompanhamento nele, os procedimentos cabíveis, né? E Sim. prosseguiu o exame normal. Mas, assim, é raro acontecer essa questão de reação, mas é possível. Sim, sim, sim. Até mesmo a gente torce para que não dê, né? Isso, né? Quando a gente chega ao Faz- ponto de realizar um exame de contraste, a gente já fica com o olhinho assim, tomara que não dê, tomara que não É dê. um olho no paciente e o texto na outra mão aqui, tudo. É, é um olho no botão vermelho, né? Uma mão aqui no botão vermelho e o outro aqui Outra para não. iniciar o exame, né? É direto. Não, é mais ou menos assim, pessoal. Mas assim, é engraçado de se ver, mas assim, quando você pega uma emergência dessa, você tem que estar preparado para intervir, né, com o paciente e tomar posse dos preparativos para que o paciente ele não agrave, né? Então, pacientes às cegas, assim como tu explicou aqui em cima, que não tem nenhuma informação se o paciente tem alergia ou não. Ali, ó, o Winston, ele falou do, do contraste iodado, né? Pacientes que têm alergia a peixe, né? Tem que tomar cuidado. Por isso que uma das perguntas lá no questionário tem alergia a alimento, tomate, né? Peixe, Frutos do essas mar. coisinhas assim. Isso, frutos do mar. Por que camarão? Porque são Isso. alimentos, né? Que às vezes ele tem, né? Como ali em base, no, parte em questão da nutrição, né? Às vezes uma questão que vai te dar um estralo na cabeça. Opa, esse paciente aqui ele tem alergia a camarão, a peixe. Então é bom a gente já despertar o exame aí iodado, né? Então é por isso que é feito esses tipos de questionário, para que o paciente e a gente esteja preparado, né? E faça o exame da forma mais segura possível, tá? Como fica os cursos técnicos de radiologia em meio à pandemia? As aulas são online, híbrida. Olha, aí acho que vai muito pelo instituto, né, Ítalo? Isso deve Eu variar não sei, muito. Aqui no até as Ceará estão sendo unidades. todas online. Ó, então, então, assim, acho que vai até mesmo por, varia muito pelos institutos, né, pelas faculdades, né, pelos ensinos aí. Algumas são híbridas, a grupo que ele citou agora são todos online, né? Acredito que quando chega a nível de estágio, aí eu acho que para um pouquinho, né? Acho que dá uma travada, né? Não sei como está essa questão agora, Na questão de mas estágio, pelo menos lá na clínica, eles estão estagiando normal. aí, Porque como está em lockdown aqui no Ceará, aí as clínicas são essenciais, né, para exames de Covid, a gente permaneceu aberto. aí, então. Acho que é até legal, né? Um conhecimento novo, não só para os profissionais, mas também para o estudante, né? Isso. Por esse lado é legal, ó, é bem bacana. Uhum. Tem que ter o cuidado, né? Você que é profissional, para instruir os estagiários, né? Que eles são escassos de conhecimento dentro de um instituto de saúde. Porém, é interessante por esse lado porque é um conhecimento novo, né? Uhum. Aí estou fazendo online. Bom, gente, acho que era isso por hoje, né, Ítalo?
Por hoje, Não sei se tá? A gente está com quase 2 horas aqui. pois é, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, mas como o Ítalo falou, né, essa live vai ficar gravada, né, Ítalo? Eu vou É deixar isso, né? gravado. Vai ficar gravada. Pessoal que tem acesso aqui à minha página, né, entram na página do Ítalo, assim vice-versa, né? Não sei se eu também vou conseguir colocar na minha página, depois a gente dá uma fuçada, Uhum. né? Mas se tiver a oportunidade, ali, ó, chegou uma A pessoa que chegou Deise agora. chegou agora. Deise, eu vou deixar É, gravado. Você a pode gente, assistir, é só entrar no feed e fazer as anotações, que tem várias dicas. A Deise a gente trabalha tá com comigo. Ah, legal, bacana aí, ó. É. Beleza, aqui, ó, coleguinha aqui, ó, a parte teórica. O pessoal fala tudo da parte teórica. Ó, já... Desde, a gente tá finalizando aqui a live, né? A gente já tá quase 2 horas, a gente tava falando, eu nem sabia que ia tudo isso. Eu tentei colocar aqui o botãozinho para me ver, mas eu não tô conseguindo. Acho que só o Ítalo consegue, para ver o tempo Então, de live. Mas vai ficar gravado, como o Ítalo falou. Se eu conseguir colocar aqui na minha página, eu também coloco, né? E lá as dúvidas, se tiver outras questões para a gente responder, por favor, tire essas dúvidas, não fique com dúvida, né, Ítalo? Isso é muito importante, porque na hora que você estiver executando, né, o seu exame, fazendo a sua avaliação no exame, né, você precisa saber. Certo? ó, uma dica, como eu vou deixar gravado, vocês podem assistir e anotar, que nem eu fiz, eu assisti uma live do Alexandre, que eu perdi, vi só o final. No outro dia seguinte, eu assisti a live completa, fiz as anotações que eu precisava, e aí só entrei em contato com ele e marquei uma live. É isso aí, ó. É isso aí. Certo, gente? Pois é. Então aqui eu vou me despedindo do Ítalo, da turminha aqui. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei demais, depois vocês colocam ali, ó, fala menos. Né? Então, Isso, quero agradecer a mas, participação, tá certo? Ajudou bastante, tanto a mim e aposto que ajudou também o pessoal da página, porque como tem muitos estudantes e estagiários, né? Sempre é bom um uhum, conhecimento a mais, tanto nível baixo, médio e avançado. Então, isso fico aí, muito com grato certeza. por ter participado dessa live. Nossa, eu que agradeço aí pelo convite, né? Mas vamos aí combinando, vamos fazer as próximas lives aí, né? Isso. Obrigado a todos, então. Eu vou deixando meu grande abraço aqui, né? E até uma próxima live. Viu, gente? Valeu. Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a Valeu. próxima.